As mulheres são as principais defensoras da terra e dos recursos naturais. Elas atuam na linha de frente contra expropriações, em defesa da agricultura de subsistência e de formas de produção, consumo e organização social em bases colaborativas e comunitárias. E é por causa do papel delas na defesa das florestas, do bioma e dos povos que o habitam, que elas se tornam alvo dos mais diversos tipos de violência. No programa de hoje, nós vamos conversar com Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, e Elisângela Baré, indígena do Alto Rio Negro e defensora da Amazônia, sobre as mulheres defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente. Olá, Elisângela e Melina, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. E aí eu começo Vou começar perguntando para a Melina sobre essa pesquisa do Instituto Igarapé, né, que identificou as defensoras. Conta para a gente. A gente começa esse projeto já há algum tempo olhando essas mulheres que estão na linha de frente da proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, e por que não trazê-las para fazer essa pesquisa e mostrar o que tem acontecido e qual é a realidade de vida delas. A gente fez uma seleção de 13 defensoras, tanto no Brasil quanto na Colômbia e no Peru, que têm defendido a floresta, e a partir desse diálogo tão produtivo, a gente então revela o que tem acontecido com elas nessa defesa do meio ambiente, a que tipo de violências estão submetidas, que é um tema tão relevante, mas muitas vezes invisível. E como foi que vocês identificaram essas defensoras? A gente fez um processo de pesquisa mesmo, é uma técnica que a gente chama bola de neve, a partir de identificações, de pedido aqui de reconhecimento, entrevistas dessas mulheres e a partir daí fomentando esse processo de rede. Para a gente compreender essa realidade tão diversa que acontece na Amazônia, era importante ter defensoras de todos os estados e de diferentes grupos e agrupamentos, porque isso nos permite entender melhor essa diversidade. Esse público, inclusive, das defensoras, é um público invisível. A gente identificou numa primeira pesquisa que muitas dessas mulheres nem se reconheciam como defensoras. Portanto, a gente precisou trabalhar aqui com uma metodologia para identificar essas mulheres e, portanto, a partir da rede de atuação dessas primeiras que a gente identificou, é que a gente chegou num total de 287 mulheres que responderam à pesquisa e que é isso que a gente mostra hoje em relação a qual é a realidade que está acontecendo com elas. Elisângela, e você já se reconhecia como uma defensora da Amazônia? Então, olá, me chamo Elisângela, né? Estou super feliz de estar podendo participar desse programa hoje e agradecer, né, essa oportunidade de nós podermos falar por nós, de nós podermos ser ouvidas, né? Então, ao entrar dentro do projeto, né, eu já atuava como liderança indígena, né, dentro do meu território, que é Rio Negro, né? Mas eu não me identificava diretamente que eu era uma defensora da Amazônia em si, né? A gente dizia, não, eu sou uma liderança, né? Eu atuo lutando no controle social pelos direitos humanos, pelo direito à educação, pelo direito à demarcação da terra, direito da saúde, mas a gente não via que a gente estava numa linha de frente, não só defender pequenas temáticas, mas defender a Amazônia. Defender o corpo da Amazônia significa defender o corpo da mulher. Então, é isso. O que significa para você, então, ser uma defensora da Amazônia? Assim, além de ser defensora de direitos humanos e do meio ambiente? Para mim, significa, né, que nós, mulheres, toda manhã, a gente faz a defesa da vida. Toda manhã, a gente faz a defesa do território. Como é que a gente faz isso? Através das nossas atividades milenares, através do nosso saber milenar,
a gente vem fazendo a defesa do território através da nossa produção agrícola, que é uma produção do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Através disso, a gente busca atuar com alimentos sustentável, aonde não faz a destruição da natureza, né? Então, por isso que eu falo, né? Sempre eu falo para o pessoal, quando pergunta o que é ser defensora da Amazônia. Ser defensora da Amazônia é você fazer os seus hábitos alimentares a partir da sua realidade, a partir da sua vivência, para que outros possam contribuir, né, na defesa desse território. Porque o território o território, a floresta, a natureza é o nosso mercado. Agora, uma coisa que aparece também na pesquisa é a violência, né? O Brasil, inclusive, está lá entre os países mais violentos, né? Melina, como é que é essa relação aí da violência contra as mulheres que atuam nessa defesa? Eu acho que a Elisângela aponta um elemento muito central que aparece na pesquisa em diálogo com as defensoras, é que a própria identidade ela está muito vinculada ao território. Então, qualquer ameaça ao território, com desmatamento, com extração de madeira ilegal, os tipos de conflitos que estão presentes, é também uma ameaça ao modo de vida, ao modo de produção, à própria identidade dessas mulheres. E esse tipo de violência, ele é bastante difuso, ele é muito presente e muitas vezes um tipo de violência é invisível, porque a ameaça em relação a essa defesa que essas mulheres estão fazendo no seu cotidiano, no seu modo de vida, ela muitas vezes não é reconhecida. Não é reconhecida pelo Estado, não é reconhecida pelas outras organizações e, portanto, ao fazer essa pesquisa, a gente queria revelar esse tipo de violência, muitas vezes que passa pela violência moral, pela violência psicológica, pela violência ao próprio modo de vida, ao próprio território, e que isso tudo são camadas que se sobrepõem à vida dessas mulheres. Então, e hoje em dia também a gente tem visto como é que os meios digitais também têm sido utilizados nesse tipo de ameaça que está tão disseminado e que elas vivem cotidianamente. Elisângela, como você sente a violência? Como você percebe essas violências? Sim, então, para a gente, né, a gente que vive nesse mundo, né, quando a gente vai para um espaço para falar sobre o nosso território, as pessoas falam que isso não é violência, porque para eles violência é bater, é apanhar, é ter feridas no corpo da mulher, ou no corpo da pessoa, né? Então, para nós, violência, né, é isso que a companheira, né, começou falando, dizendo, né, que quando, por exemplo, não a demarcação do nosso território, né, o marco temporal, para nós isso é uma violência, porque o que será da futura geração, o que será de mim, né, se caso essa lei venha acontecer, de fato. Né? Então, há 5 décadas, a gente tenta se proteger, a gente tenta se resguardar, a gente tenta se cuidar da colonização, da cobiça, do poder e da riqueza. Porque hoje o poder, a riqueza, né, ela está sendo vista para a Amazônia na extração de minério, na extração de potássio, na extração o ouro, né? O mercúrio, por exemplo, está poluindo os nossos rios, está desmatando o nosso peixe. E nós, mulheres, somos as mais afetadas, porque nós somos o que produzimos alimentação para as nossas crianças, para as nossas famílias, para os nossos pais, para a nossa mãe. Né? Então, isso para mim é violência, né? Isso para mim é fazer com que eu não tenha direito a viver, a direito de ser o que eu quero ser. Né? Então, parece que a sociedade quer me impor que eu possa, para me viver nessa terra, eu tenho que falar o português, tenho que comer comida industrializada, tenho que viver na cidade, eu tenho que ser como as pessoas
da sociedade nacional que o Brasil, que o Estado colocou, né? Então, o Estado não vê nós como humanos também que temos direitos de viver naquele nosso território, de comer do nosso jeito, de viver do nosso jeito. Sempre a gente fala para a pessoa, desenvolvimento sim, mas de qualquer jeito não. Quem não quer ter uma roupa? Quem não quer ter uma casa? Quem não quer ter uma geladeira, como a gente sempre fala? Mas que a gente possa ter ele, né, de uma forma respeitada, de uma forma que possa respeitar a nossa cultura, que possa respeitar o nosso território. E quando você se pronuncia, se torna aí uma porta-voz aí dessa defesa, aí a violência se volta contra você pessoalmente? Sim, isso é muito pesado, né, para a gente como mulher, quando a gente começa a falar nesse espaço, quando a gente começa a aparecer nas mídias sociais e as pessoas dizem assim, né, a gente não acaba sofrendo só violência da sociedade brasileira, né, mas a gente também sofre violências internas, né, principalmente dos parentes que querem fazer a extração de minério. Os parentes que querem, por exemplo, ser agronegócio, né? Então a gente acaba sendo vista como pessoas, né, que atrapalham, né, esse parte do desenvolvimento, né? Então aí a gente acaba sendo também sofrendo ameaças dentro do nosso território, né? Não, assim, eu sempre falo, dentro do Rio Negro a gente não tem ameaças ainda com armas de fogo, mas, por exemplo, a gente não consegue ter emprego, a gente não consegue ser vista na cidade, todo mundo diz lá, vem aquela que está falando demais, né? Que está expondo a gente, que está dizendo que isso é errado que a gente está fazendo, né? Então, muita gente acaba, né, nos vendo nesses espaços como se fossem inimigos, não pessoas que defendem, mas pessoas que são inimigos, né, da chamada de desenvolvimento, né? Mas a gente chama de destruição, não é desenvolvimento, é destruição, né? Então a queimada faz isso, o minério faz isso, né? O desmatamento faz isso, as leis que são colocadas dentro do Senado, dentro do Congresso, faz isso, porque não vai ser afetada aquela pessoa que está sentada na cadeira, vai ser afetada aquela pessoa que está lá no território, que está vivendo daquele rio, que está vivendo daquela terra, que está vivendo daquela natureza. A pessoa que está escrevendo, que está lendo, que está sentado em quatro paredes, ela não vai sentir o calor, a chuva, a água, o sol, né? Então ela está em outro contexto, né? Então ela não vai ser afetada por esses impactos. Melina, e o Instituto Igarapé desenvolveu e disponibiliza, né, pelo site, um guia de proteção para as defensoras, né? O que tem nesse guia? Como que elas podem se proteger? Então, o guia, sim, você vai falar, fala então, depois eu completo. Eu só queria retomar um pouquinho e fazer e chamar a atenção para uma fala que a Elisângela faz agora, né? O tipo de violência que aparece, quando a gente fala em violência, a gente está muito acostumado a pensar na violência física, naquela violência direta, naquela violência que tem arma de fogo, como ela mesma mencionou. Mas o tipo de violência que cerca essas mulheres, ela vai muito além. Ela impacta no silenciamento, como Elisângela falou, você passa a ser mal vista, você não consegue emprego, a sua família começa a ficar na linha de frente, você sofre um processo de invisibilização da sua voz. Então, pensar também o papel da mulher e essas múltiplas expectativas que existem em relação ao papel, ele também traz uma camada ainda mais gravosa para o que está acontecendo para quem está ali no território, porque muitas vezes isso não tem a visibilidade da grande mídia, a gente não está olhando isso o tempo todo. E, portanto, a fala da Elisângela e tê-la aqui é tão importante para a gente mostrar que as formas de violência, elas vão muito além daquelas que, como sociedade, a gente está acostumada
a ver, reconhecer e achar que é apenas um tipo de violência. Então, mostrar essa diversidade foi também um dos objetivos da pesquisa, porque ele vai muito além do que a violência física, que muitas vezes a gente costuma falar entre os especialistas sobre o que significa violência. E o guia, ele parte também desse diálogo com as próprias defensoras, porque muitas vezes é esse tipo de violência que está colocado, onde as pessoas precisam avaliar o seu contexto. Como é que a gente pode criar e entender técnicas quase que para uma autoproteção também, não só esperar do outro. Como é que você consegue avaliar o que está colocado, como é que você consegue discutir, disseminar junto com uma rede de proteção, como é que você reconhece qual é o risco ao que está submetido, até onde ir ou não, como entender quais são os programas de proteção, as redes de proteção disponíveis no território. Então, o guia ele também parte de uma construção do diálogo que a gente fez com as mulheres, entendendo que é necessário diferentes formas de proteção e não só aquela proteção, às vezes, mais aguda quando tem uma ameaça à integridade física dessas mulheres, mas todas essas outras dimensões, elas também afetam de maneira muito profunda essa realidade. Elisângela, você quer completar? Sim, para completar, né, o guia, ela está escrito em português, né? Então a gente sempre fala assim, a gente tem os guias e quando a gente vai trabalhar os guias, a gente acaba trabalhando ele no nosso próprio contexto, né? Então o guia ele busca nos mostrar essas oportunidades de nós podermos nos proteger para além do nosso território, para além da nossa vivência, porque o guia ele é composto por leis, né? Que hoje todo mundo diz assim, mas vocês indígenas, né? Vocês têm o próprio contexto de vocês de vivência. Sim, a gente tem o nosso próprio contexto de vivência, mas a gente somos obrigados também, por exemplo, a saber as leis que nos amparam, as leis que nos defendem, os caminhos que nos podem nos proteger, os caminhos que podem nos resguardar. Né? Então, o guia também ele tem essa orientação, né, de como a gente poder fazer um resguardo, né, do nosso território e do nosso corpo, principalmente como defensora. Né? Então, esse que vem escrito dentro do guia, né? E além disso, o próprio guia ele nos orienta de nós podermos criar um guia nosso dentro do nosso território. Por exemplo, dentro do meu território a gente tem, né, um projeto que se chama Promotoras Legais Indígenas. Né? Então, o guia ele não só serve para a gente se proteger internacionalmente, nacionalmente, mas ele também serve para a gente poder se proteger internamente, dentro das nossas casas, dentro dos nossos territórios, né? Então, através disso, a gente vai criando redes de proteção, né? Então, era isso que eu tenho a falar do guia. E no seu território do Alto Rio Negro, né, quais são as principais ameaças, os principais desafios? Os nossos principais desafios dentro do Rio Negro, né, é a mineração, né? Porque mesmo que as pessoas sabem que o território do Rio Negro ele está demarcado, está homologado, né, e está decretado que é uma terra indígena, mesmo assim a gente vê, né, que muitos agentes mineradores, né, ainda fazem, né, solicitações, né, para fazer a pesquisa, né, de minério dentro das terras que já estão demarcadas, que já estão homologadas desde 1988. Né? Então, isso para a gente ainda é um grande desafio, né, de poder estar sempre nessa luta, né, da proteção do território, né, contra a exploração, né, de mineradores, né, que querem atuar de uma forma ilegal dentro das nossas casas, dentro do nosso território. E quando você fala que tem essa compreensão diferente, às vezes até dentro, né, do próprio povo, né, o que é desenvolvimento, o que é destruição, como você, enquanto uma liderança, né, como você lida, como você tenta chegar aí nesse consenso de entendimento?
Então, a gente sempre fala, né, que quando se fala de desenvolvimento, a gente já tem a nossa maneira de desenvolver, que são os nossos artesanatos. Né? Então, a gente tem os artesanatos, né? A gente tem os nossos hábitos alimentares, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer um turismo comunitário, que você não vai destruir a natureza, você pode fazer uma pesca esportiva, você pode ouvir o som dos pássaros. Então, tudo isso pode gerar renda, porque você, né, tem que matar uma árvore, cavar uma terra, tirar uma pedra do lugar, né? E você fazer com que gere dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, dentro do nosso território, a gente também procura sempre incentivar, né, essa parte de geração de renda sustentável a partir das coisas que a gente tem, né? Então, como, por exemplo, fazer uma organização, né, que possa atuar de uma forma comunitária com o próprio, né, turismo comunitário, né? Então, a própria venda de artesanato, né? Na minha região, por exemplo, tem muitas mulheres ceramistas, né? A gente tem muitas mulheres que produzem bolsas de tucum, né? Então, a gente tem também projetos pilotos, né? Que são esses turismos de base comunitária que estão sendo desenvolvidos nas terras indígenas. Melina, e a pesquisa mostra, na verdade, não é só na Amazônia brasileira, né? As mulheres são defensoras em toda a Amazônia? Exatamente, a gente tem visto essa prevalência, a participação, a importância das mulheres em todo o bioma. E a gente não está falando só do Brasil, a gente está falando dos outros países e muitas vezes desafios muito similares. Eu acho que essa pesquisa ela também mostra isso a partir dessa escuta, com alguns acentos de um lugar ou de outro. Por exemplo, na Colômbia a gente já observa a presença de grupos armados, isso com um destaque na realidade colombiana. Mas de uma maneira geral tem um reconhecimento sobre esses desafios e sobre essas ameaças. A proteção do território, o avanço do desmatamento, como a própria Elisângela coloca aqui, os grandes projetos de infraestrutura, como isso também coloca uma pressão maior sobre essas mulheres que estão no território. E a gente tem visto que a Amazônia ela é bastante diversa, da mesma maneira que a Elisângela traz aqui a realidade do território dela. Na pesquisa a gente conseguiu observar, a partir da escuta de mulheres, também dos desafios da Amazônia urbana, porque muitas vezes as violências às quais as mulheres na Amazônia urbana estão sofrendo, elas também são muito similares. A defesa da comunidade, qual é o impacto que as próprias mulheres sofrem a partir do momento que elas começam a serem voz reconhecidas, como é que toda a perspectiva de gênero também recai sobre essas mulheres. Então, é uma camada de violência que vai se sobrepondo uma à outra, e essa é uma realidade nos 3 países que a gente estudou e fez a pesquisa. Elisângela, e agora, qual é o próximo passo em defesa da Amazônia? Em defesa da Amazônia, continuar lutando, continuar resistindo, continuar reescrevendo nossas histórias, né? Continuar dizendo que a gente, como povos indígenas e como mulher indígena, a gente estamos dentro desse território, né? Que os ambientalistas não possam só ver as árvores, né? Que não possam só ver os pássaros, os peixes, como estão acostumados, mas sim ver os seres humanos que estão dentro daquele território, né? As pessoas, as crianças, os jovens, as mulheres, né? Os homens, né? Então nós precisamos ser vistos, né? A Amazônia não tem que ser só vista através da sua floresta. A Amazônia tem que ser vista na perspectiva de seres humanos, né? A partir do como que nós estamos, né, sobrevivendo dentro desse nosso território, né? Então, de como que a gente está fazendo a defesa da floresta, né? Quando a gente fala da floresta, a gente fala da vida humana. Quando a gente fala da água, a gente fala da vida humana. Quando a gente fala dos artesanatos, quando a gente fala da geração de renda, a gente sempre fala do ser humano, né? Então,
Então, esse é o nosso passo, né, de continuar dizendo, né, para a sociedade brasileira, demarcação já, né, e não ao marco temporal. A nossa luta continua. Então, boa sorte aí na sua luta, Elisângela. Agradeço a você, obrigada também, Melina, pela participação aqui no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita para se inscrever lá e marcar o sininho para receber notificações. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.